Evangelho de Marcos, capítulo 16, 14 a 20, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido às mulheres, Jesus tinha aparecido aos discípulos de Emaús, Pedro já tinha visto o sepulcro vazio, e aí Jesus, no capítulo 16 de Marcos, no versículo 14, Jesus finalmente, ele aparece a todos os seus discípulos. Diz a palavra assim no versículo 14, finalmente, quer dizer, isso já estavam esperando por isso, né? Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero que você levante a sua mão, me abençoe, ore por mim, Pai querido e amado, que a tua palavra agora flua com liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor? A liberdade. Meu Pai, que a tua palavra flua, ministrando a cada coração. Só o Senhor sabe como cada um chegou aqui. Ministra, Pai, exatamente no ponto da dor do meu irmão, exatamente no ponto da sua dificuldade, da sua luta, do seu desafio, que ele saia daqui renovado, revigorado, com a tua bênção sobre a vida dele. Muito obrigado, Pai, nós oramos e agradecemos o nome de Jesus. Amém. As pessoas, querido, que nós conhecemos, elas têm maneiras diferentes de ser. Existem pessoas que são amorosas, que são generosas, que são caridosas, são cheias de amor para dar, cheias de amor para servir, estão sempre de alguma forma servindo a alguém, ajudando alguém, disponíveis a ajudar alguém. Existem pessoas que são assim. Por outro lado, querido, existe outro tipo de pessoas que são aquelas que são mais práticas, aquelas que agem, que fazem, que têm o que fazer, aquelas que provocam movimentos, aquelas que parece que têm uma presença de espírito em determinados momentos, é ela quem vai na frente e faz o que tem que fazer, aquelas pessoas que falam o que tem que falar, não é? Aquelas pessoas que, sem rodeios, sem papas na língua, que fala o que tem que falar. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque o Evangelho de Marcos é um Evangelho assim. É um Evangelho direto. É um Evangelho objetivo. É um Evangelho de um papo reto, sem curva. Ele fala o que ele tem que falar. É um Evangelho muito lido, porque ele é o menor, né? E aí os preguiçosos gostam. Ele é um evangelho curto, pequeno, mas ele tem umas características. Primeiro, ele é um evangelho de muito movimento. É um evangelho que tem muita ação, tem um dinamismo próprio, tem sinais, tem milagres, tem resultados. As palavras que Jesus falava, que ele retratou, elas faziam as coisas acontecer. Então, o evangelho de Marcos é muito especial, porque ele tem isso, ele tem muita ação, ele tem muito movimento, ele tem muito milagre, ele tem muito sinal, ele tem muito resultado. Mostra que o Evangelho faz diferença, mostra que o Evangelho traz resultado,
Mostra que o Evangelho muda a vida de uma pessoa. Mostra que o Evangelho, ele transforma situações e opera milagres. Agora, ele tem uma segunda característica, queridos, que a gente só vê no Evangelho de Marcos. Ele descreve os discípulos exatamente como eles eram. Criaturas humanas. Seres humanos que tinham negatividades. Falei certo? Seres humanos que tinham as suas negatividades, que tinham medo. Seres humanos que eram incrédulos. Viam milagres, mas eram incrédulos. Eram duros de coração, não é? Parece que eles tinham, ele mostra os discípulos de Jesus como se os discípulos de Jesus tivessem déficit de atenção. Já ouviu falar nisso? Parece que eles tinham déficit de atenção, porque Jesus viria assim, mostrava, Jesus falava com eles, né? Vocês parece que custam a entender as coisas, vocês custam a compreender Jesus, ele fala, ele faz, e vocês têm olho, mas não veem, vocês têm ouvido, mas não ouvem. É assim que Marcos fala dos discípulos. Vocês não compreendem o que ele fala. Às vezes ele precisa repetir várias vezes. O Evangelho de Marcos está cheio disso, querido. É onde fala mais da dureza de coração, como os discípulos eram lentos em entender os sinais que Jesus dava, o que Jesus falava. Então é um evangelho que fala muito de coração endurecido, daquelas pessoas que são difíceis de crer, de acreditar. Então Jesus, quando apareceu aos 11, e aqui Marcos faz questão de mostrar, Jesus censurou-lhes o que, queridos? A incredulidade e a dureza de coração. A Bíblia Mensagem, que é uma Bíblia papo reto, como eu estava falando, a Bíblia Mensagem, se você não conhece, é uma Bíblia assim, ela é muito direta, ela é muito objetiva, ela não dá volta não. Então, a Bíblia Mensagem diz que Jesus, quando apareceu aos 11, repreendeu severamente os discípulos pela incredulidade deles, porque eles se recusavam a acreditar nos que já o tinham visto ressuscitado. Veio as mulheres e disse, olha, ele está vivo, ele ressuscitou. Mas homem acredita em palavra de mulher? Vieram os discípulos de Emaús e disseram, nós já vimos com ele, sentamos com ele, comemos com ele. Veio Pedro e disse, eu vi o sepulcro vazio. Quer dizer, vários já tinham comentado que Jesus estava vivo, mas acontece que dos 11 eles não tinham acreditado. Então Jesus repreendeu eles, porque eles se recusavam em acreditar que ele estava vivo, embora ele tenha anunciado tantas vezes. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele falou várias vezes, mas parece que os discípulos não ouviam, não entendiam, não é? Então, será que existe discípulo assim hoje, queridos? Que não entende aquilo que se prega, que não compreende, que talvez nem acredite que Jesus está vivo hoje. Essa semana uma pessoa chegou para mim e disse assim, aconteceu isso comigo, onde está Deus? Eu disse, no trono. Você acha que isso que te aconteceu tirou ele do trono? Onde está Jesus? À direita, de joelho, orando por você, pobre alma. Amém, queridos? Será que hoje existem discípulos assim, que não acreditam que Deus pode mudar a vida de uma pessoa? Que não acreditam que Deus pode transformar a vida de alguém? Que não acreditam que Deus pode curar? Pode proteger uma alma? Livrar uma alma? Vocês estão aí, minha gente? Jesus hoje, querido, ele está aqui, ó. E ele está aqui, sabe o quê? Censurando a nossa incredulidade, censurando a nossa dureza de coração, censurando as nossas muitas reclamações, as nossas muitas queixas, censurando que a gente diz, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Jesus está aqui, querido, ele está aqui, com amor, com muito amor, com a sua graça, mas censurando também, repreendendo também, não é? Aqueles que
Não acreditam hoje que Jesus está vivo. Como disse o pastor João, tem muita gente que, onde está Deus? Deus está agindo no meio de tudo isso que está acontecendo. No meio dessa crise sanitária, crise de saúde, crise financeira, crise política, crise em tudo que é área, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está no trono, Jesus está se manifestando, Jesus está vivo no nosso meio, trabalhando, salvando, libertando, curando. Mas infelizmente, como Jesus se encontrou lá no meio dos 11, talvez Jesus hoje encontra no meio da igreja, muitos discípulos com dificuldade de acreditar, quem dá uma solução, quem dá uma saída, quem dá uma resposta de Deus. Amém, queridos? Amém. Eu só estou falando isso, querido, porque assim como muita gente está hoje, você como eu anda no meio de muita gente, você ouve muitas coisas, né? E é muita gente, eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei o quê. Meu Deus, está tudo na Bíblia. Jesus avisou tudo. Ele não enganou nada. Está tudo na Bíblia. E hoje tem muitos discípulos assim. E era assim que os discípulos de Jesus estavam. Será que ele ressuscitou mesmo? Será que ele vai aparecer? Ele mandou a gente vir para Galiléia. Será que ele vai aparecer? E aí Jesus apareceu no meio dos 11 e censurou-los, repreendeu. Por que vocês são assim, tão incrédulos? Em outras ocasiões ele disse, por que vocês são tão tímidos na vossa fé? Em outra ocasião ele disse, onde está a vossa fé? Um temporal se levantou e os discípulos, nós vamos morrer. Ele disse, onde está a vossa fé? Vocês estão aí, minha gente? Foi todo mundo embora? Então Jesus se manifestou. Então hoje Jesus está aqui, querido. E de uma certa forma, ele está censurando as nossas incredulidades, as nossas dúvidas, as nossas poucas reclamações, censurando os nossos questionamentos. Onde está Deus? Cadê Deus? Por que isso não muda? Por que a situação... Deus está operando, Deus está agindo. Não é? Quando Deus fica em silêncio, o que Ele está falando? Ele está trabalhando. Então, primeira coisa, Jesus repreendeu os discípulos. Mas preste atenção, porque cada um aqui é um discípulo de Jesus. Amém? Preste atenção, porque por incrível que pareça, apesar de Jesus saber que eles eram assim, incrédulos, duros de coração, apesar de Jesus saber que eles estavam assim, cheios de dúvidas, incertezas, questionamentos, Jesus chama eles para a maior comissão que o mundo já conheceu. Olha para esses que se consideravam, não é, talvez despreparados, talvez sem habilidade. Jesus vai e chama esses para a maior comissão que o mundo já conheceu. Quando Deus fala, minha gente, Deus pede alguma coisa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Anuncie que eu estou vivo, anuncie que eu morri pelos pecados da humanidade. Sejam portadores de boa nova ao mundo, espalhem o que eu fiz na cruz para o mundo, falem do meu amor, do amor de Deus na minha vida, falem da obra que eu fiz na cruz do Calvário em favor da humanidade. Cadê vocês, minha gente? Preguem o Evangelho, espalhem o Evangelho, falem do amor de Deus, falem da graça de Deus, falem da misericórdia de Deus. Independente se você se acha preparado ou não. Independente se você se acha habilitado ou não. Independente se você acha capaz ou não. Os discípulos lá não se sentiam os reis da cocada preta, não. Estava tudo abatido, como disse aqui o pastor João. Estavam lá, mas estava tudo derrubado. Tem gente que talvez esteja aqui hoje, mas está derrubado.
né? E Jesus pede para esses, queridos, preguem o Evangelho, falem do amor de Deus. Esse é o nosso chamado, minha gente. Amém? Esse é o nosso chamado. É esse chamado, ide pelo mundo e pregai o Evangelho, que põe a igreja em movimento. É esse ide, não é? É essa comissão, é que dá força para o pastor Ezequiel estar lá na Bolívia pregando o Evangelho. Para o pastor Luke lá na Nigéria pregando o Evangelho. É esse chamado que nos mobiliza, querido. Me coloca aqui, queridos, para pregar o Evangelho. Coloca você diante de alguém para dar uma palavra de conforto, de consolo, de direção, para acalmar o coração de alguém que está sofrendo, que está passando por uma luta. É esse, queridos, esse chamado, ide pregai o Evangelho, né? Esse chamado é fundamentado na ressurreição de Jesus. Amém? Então, cada um aqui é chamado para anunciar as boas novas do reino de Deus. Isso não é tarefa só dos pastores, dos pregadores. Não, isso é tarefa para cada um que foi chamado, cada um que tem Jesus Cristo como seu Salvador, cada um que tem Jesus Cristo como seu Senhor. Você é chamado para ser um mensageiro de boas novas. Foi chamado para levar uma palavra de conforto, foi chamado para levar uma palavra de salvação, foi chamado para levar uma palavra de restauração. Amém? Você é a luz do mundo, você é sal da terra, você é embaixador da parte de Cristo. Amém? Não estou sentindo firmeza, não. A igreja precisa acordar, minha gente. Como disse o pastor João, despertar. Amém, queridos? Não é? Então, esse chamado que Jesus deu para os discípulos, Ele deu para todos nós. Somos chamados para pregar o Evangelho. Quem Deus bota no teu caminho, é para você dar uma palavra para aquela pessoa. Não é para levar para o pastor. É você. Dá uma palavra de ânimo, de encorajamento, de direção, de salvação, de restauração. Amém? Preste atenção, querido, que é uma coisa que foi dita aqui, hoje já. E Jesus faz uma promessa para esses discípulos que são chamados. Jesus faz uma promessa para esses discípulos que são a igreja em movimento. Esses discípulos que vão pelo mundo espalhando o Evangelho. Vocês vão ver sinais. Obrigado, minha irmã, pelo aleluia. Alguém diga aleluia! Vocês vão ver sinais, vocês vão ver milagres, vocês vão ver o sobrenatural acontecer, vocês vão impor as mãos sobre as pessoas e elas vão ser curadas. Então ele fala que, né, essa palavra que a gente vai levar para as pessoas, ela vai trazer sinais, ela vai trazer, coisas vão acontecer. Para aquela palavra que você acha que você deu, que não tem sentido nenhum, para você, que você nem... eu fiz o que eu pude, falei isso, falei aquilo. Aquilo foi tudo que aquela pessoa precisava ouvir. Amém, queridos? Mas precisa ter quem faça isso. Amém? Muita gente hoje, cadê os milagres? Cadê quem ora pelos milagres? Cadê quem tem coragem de botar a mão na cabeça de alguém, repreender a enfermidade naquela pessoa e orar em nome de Jesus? Amém, querido? Jesus, ele faz uma promessa. Essa promessa tem dois... eu achei fantástico isso aqui. Primeiro, que nós vamos ver sinais, milagres, maravilhas. Quantas coisas a gente tem para contar? Amém, querido? Segundo, ele faz uma promessa de proteção. Repita, proteção para os seus discípulos. Talvez isso tenha uma coisa que a gente tem falado muito entre nós. Que Deus te proteja. Que Deus proteja a tua família. Se guarde, se cuide.
que Deus te guarde, que Deus te proteja. E aqui Jesus, querido, ele dá uma promessa de proteção para os seus discípulos. Ele fala duas figuras que têm a capacidade de matar um ser humano. Uma cobra, uma serpente, ela tem capacidade de matar. Quem aqui conhece uma cobra? Não é dessa que eu estou falando, é outra. A cobra, querido, a serpente, ela, se a pessoa não corre, não busca socorro, a pessoa morre. E ele diz aqui, se você pegar numa cobra, numa serpente, ela não te causará dano. E me chamou muita atenção aqui, isso que ele falou. Se beberem alguma coisa mortífera, o que é uma coisa mortífera, queridos? Sim, mas o que é? É algo que mata. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhe causará dano. Então, olha só, Jesus chama a atenção para duas coisas que têm o poder de matar um ser humano. A picada de uma cobra e um veneno. Queridos, qual é a comparação que a gente faz aqui? O corona tem poder de matar? O câncer tem poder de matar? Olha que promessa tremenda que o Senhor dá para a gente aqui. Se por um acaso uma cobra te pegar, isso não vai te causar dano. E isso aconteceu com Paulo. Lembra Paulo na ilha de Malta? Uma víbora agarrou na mão dele, ele sacudiu e jogou ela no fogo. Então, queridos, olha o que o Senhor está dizendo aqui. Jesus anuncia para nós que o poder de Deus, querido, está acima desses agentes do mal. O poder de Deus está acima do câncer. O poder de Deus está acima do corona. O poder de Deus está acima de um veneno. O poder de Deus está acima da picada de uma cobra. Amém? Ele está acima desses agentes. Amém, querido? Isso não significa, querido, que nós vamos pegar em serpente. Que a gente vai pegar em cobra. Isso não significa que eu vou tomar soda cáustica e achar que aquilo não vai me fazer mal. Não, isso não significa isso. Isso não significa que, apesar de Deus nos proteger, eu vou andar sem máscaras. Que eu vou deixar de usar álcool e gel. Isso não significa que eu vou para o meio de uma aglomeração sem máscara nenhuma. Eu não vou colocar Deus à prova. Amém? Mas caso isso venha a acontecer conosco, Ele vai nos proteger. Amém? Ele vai nos livrar do mal. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu está comigo. Queridos, alguns de nós e alguns do nossos somos um testemunho vivo disso. Já passamos por situações que tinham tudo para nos levar à morte. Tem várias pessoas aqui sentadas entre nós que tiveram Covid. Você é uma pessoa que teve um livramento de morte. Você é uma pessoa que hoje está saudável porque Deus te protegeu, porque Deus te guardou, porque Deus estendeu a mão sobre você, porque Deus teve misericórdia de você. Não é, querido? Saindo do Covid, alguns de nós podemos nos lembrar de situações várias que a gente já passou e que Deus nos deu livramento. Amém, queridos? Tem gente aqui que já andou em CTI, já tem gente aqui que já tomou até sangue, porque estava passando o perigo de morte, não sei o quê, e hoje você está vivo, Deus te protegeu, Deus teve misericórdia de você, Deus cuidou de você. Amém, querido? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Então, graças a Deus, querido. Tem gente aí que teve doença
Mas Deus protegeu e tem gente que está saudável até hoje. Amém? O testemunho da Denise, no meio do meio do negócio, de frente para tudo, saudável e vai continuar saudável. Porque Deus nos protege, querido. Isso não nos impede de usar máscara, de usar álcool gel, de fazer isolamento, de fazer distanciamento. A gente cuida, faz aquilo que é. Não nos impede de tomar vacina. Né? Tem gente, quando a pessoa diz assim para mim, eu não vou tomar vacina, eu digo, olha que você está colocando Deus à prova. Aí a pessoa já fica, olha que você está colocando Deus à prova. Você corre risco se não tomar vacina. Amém, queridos? Né? Tem gente me olhando com cara feia. Mas queridos. Deus nos protege. Mas ainda assim, a gente precisa se cuidar. Ainda assim, corremos o risco até de passar por alguma situação mais séria. Mas Ele nos protege, Ele nos guarda. Mas por que para fulano não serviu? Não sei. Vai lá em cima e pergunta. Amém, queridos? Não sei. Não tem resposta. Mas graças a Deus, todos nós que estamos aqui, queridos, temos motivo para agradecer a Deus. Porque Deus tem nos protegido. Você pode agradecer que Deus tem te protegido, tem guardado a tua família, tem guardado a tua casa. Amém? Olha só esses discípulos que estavam incrédulos, duros de coração, lentos de compreender, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então eu volto a dizer, querido, esse é um chamado, é uma comissão para todos nós, independente se a gente se acha preparado ou não. Independente se eu me acho habilitado ou não. O que eu estou fazendo aqui pregando o Evangelho, minha gente? Um homem totalmente despreparado. Foi preparado para cuidar de pessoas como médico. Mas, sei lá, estava faltando alguma coisa, pega essa aí e bota. Que eu sei que ele vai. E eu fui. Amém, queridos? Então, a gente não tem que ficar se questionando. Meu primeiro pastor dizia para mim, Roberto, eu gosto de você, porque você nunca me disse um não. Roberto, você pode doar sangue? Posso. Roberto, você pode ir no hospital do Andaraí orar por uma pessoa? Posso. Roberto, você pode fazer isso? Posso. Isso você nunca diz não. Por que, queridos? Eu meto a cara. Eu tive um bom pai. Vai! Louva a Deus pela vida do meu pai. Era assim que meu pai fazia. Vai! Fazia com a perna ainda. Vai! Que mamãe coisa nenhuma. Mamãe não vai com você, não. Vai sozinho, tu é homem. Amém, querido? Então, isso me ajuda muito. Quando uma pessoa diz para mim que ela tem um excelente relacionamento com o pai verdadeiro, ela tem tudo para ter um bom relacionamento com o Pai do céu. Presta atenção, a pessoa que tem dificuldade com o Pai da terra, tem dificuldade com o Pai do céu. Presta atenção. Só observa. Tem exceção? Tem. Claro que tem. Mas quem tem um bom relacionamento com o Pai, daqui, é fácil ter relacionamento com o Pai do céu. Amém? Vocês estão aí? Então, querido, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, espalhar as boas novas, é nossa responsabilidade. Não é responsabilidade do pastor,
não é responsabilidade da igreja, é também, mas é responsabilidade para todos nós. Lá onde você trabalha, você é luz. Lá onde você estuda, você é sal. Lá onde você mora, você é um pregador de boas novas. Você não tem que ser conhecido como um criador de encrenca, de confusão, de perturbação. Pelo contrário, uma pessoa que leva paz, uma pessoa que leva socorro, uma pessoa que leva ânimo, uma pessoa que ora, uma pessoa que intercede. Amém, queridos? Não só lá onde a gente mora, na nossa casa, na nossa família. Amém, queridos? Nós somos chamados para isso. Se a gente não fizer isso, querido, quem vai fazer? Quem vai fazer? Se você não pregar o evangelho dentro da tua família, quem vai pregar o evangelho lá? O vizinho? Se você não pregar o evangelho onde você trabalha, quem vai pregar? E depois a gente não vê sinais, não vê resultados, porque a gente, é como disse o pastor João, queridos, está na hora da igreja acordar, despertar. Amém, querido? Está na hora da gente acender as lamparinas, botar azeite. Amém, querido? Se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Pregar o evangelho é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Vou parar. Acho que eu já falei demais. E o que eu estou falando não está agradando. Mas a palavra, ela tem esse poder, querido. Ela deixa desconfortável quem está na zona do conforto. Quem está acomodado, conformado. Vou lá para ver aquele careca pregar hoje. Deus, quero ver ele pregar. Ah, foi uma porcaria a mensagem dele. É o que tem para agora. É o que tem para hoje. Ah, pastor João Paulo grita muito. É o que tem para agora. Ele está pregando o que está dentro dele. Ah, pastor Rafael é muito devagar, é com o devagar dele que ele prega o evangelho. Amém, querido? Cada um dá o que tem. Cada um entrega o que tem. Amém, queridos? Deus é bom. Quem quer ir para casa, diga amém. Eu sei. Então, queridos, é uma palavra para colocar a gente de volta no trilho. Para de reclamar, para de questionar, para de ficar perguntando por que isso, por que aquilo. Pode vir para cá, Pablo. Para com essas coisas. Creia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você consegue repetir isso? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que que tem crente que não prega o evangelho? Aqui pela palavra a gente entende, porque não crê. Porque se cresce na palavra de Deus, ia falar. Entendeu? Então, em primeiro lugar, nós precisamos crer. Crer no evangelho. Crer que Jesus está vivo. Segundo lugar, a gente precisa pregar o evangelho. Espalhar o evangelho. Aonde você vai, você tem que levar Jesus com você. Apesar de você, eu não sei falar, não interessa, fala o que você sabe falar. Aleluia. Eu não sei pregar, não interessa, isso é de menos, também não sei pregar até hoje. Amém, queridos? Faz aquilo que dá. E orar, querido, para que Deus traga livramentos. Né, que ele traga sinais. Né? Então, eu quero fazer uma oração, queridos, pedindo a Deus que Ele nos desperte, que Ele nos acorde, que a gente saia dessa zona de conforto, de reclamação.
Saia dessa zona de conforto de botar na culpa em todo mundo que está do lado de fora. A culpa é do governo, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é de beltrano, a culpa... Nós não estamos aqui para botar culpa em ninguém, querido. Estamos aqui para pregar o Evangelho. Olha, o Evangelho fala isso. Ah, mas eu também não entendo. Mas o Evangelho fala isso. Amém, queridos? Então, que Deus nos desperte, que Deus nos acorde. Que nós sejamos pessoas mais corajosas para falar de Deus para as outras pessoas. O fim está chegando, minha gente. Qualquer hora, o céu vai se abrir. Amém? Então, queridos, nós, em primeiro lugar, precisamos crer. Segundo, precisamos colocar a nossa fé em ação. Que música é essa que se canta, Ruth? Se nós colocarmos a nossa fé em ação, você lembra disso? Isso é lá de trás. Nós vamos ver Deus agir. Então, se nós queremos ver sinais, livramentos, então eu queria fazer uma oração para que Deus faça de cada um de nós, querido, um portador de boas novas. Não é portador de más notícias. E isso é uma disciplina, né, queridos? Eu muitas vezes vou falar minha boca, eu digo assim para mim mesmo, não fala isso. Não passa isso para frente. Seja um portador de boas novas. Amém? Primeiro a gente tem que crer, né? E eu queria fazer uma oração nessa manhã também, queridos, pedindo a Deus o que Ele nos promete aqui, que Ele nos proteja. Que Ele proteja a nossa casa, proteja a nossa família. Amém, queridos? Então eu queria convidar você a se colocar de pé. Amém? Deus é bom. Deus é muito bom. Em primeiro lugar, querido, eu queria que você agradecesse a Deus, porque um dia o Evangelho brilhou sobre a tua vida. Não sei por onde você andou, não sei os caminhos que você pegou, mas eu sei os meus. E Deus me resgatou. Deus foi lá e me buscou. E me trouxe. Não é? Então, queria que você agradecesse Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. Até aqui Ele tem te ajudado. Até aqui Ele tem te sustentado. Talvez nem tudo esteja resolvido na tua vida, não importa. Como disse o pastor Rafael, a fé dele está 100% em Deus. Não é? Não deixe essas coisas que estão acontecendo lá de fora abalar você pelo lado de dentro. Porque se abalou do lado de dentro, acabou tudo. Então, Pai querido, nos sustenta, nos fortalece, nos revigora na nossa fé. Meu Pai, traz um despertamento para essa igreja que se movimenta pelas ruas. Porque cada um de nós aqui é a igreja em movimento. É alguém que leva a palavra de Deus, é alguém que leva a oração, é alguém que leva um conforto. Então, meu Pai, nos desperta, nos acorda. Que nós vejamos que aqueles que estão ao nosso redor por um propósito. Que nós sejamos um instrumento, um portador de boas novas. Que nós tenhamos coragem de orar, de interceder, de clamar. E nessa manhã de uma forma especial, Pai, porque o Senhor aqui já deu testemunhos nessa manhã de pessoas que tiveram livramento de Deus. Aí a tua palavra fala de livramento de Deus. Então eu quero pedir, Pai, para aqueles que estão aqui por vários motivos, que hoje precisam de um livramento de Deus. Talvez não estejam vendo a saída, talvez não estão vendo uma solução, talvez não estão vendo como essa situação vai se resolver, mas eles não olham para a situação, eles olham para o Senhor está acima
de todo mal, o Senhor está acima de todo veneno, o Senhor está acima de toda serpente, o Senhor está acima de toda doença, o Senhor está acima de toda escravidão, de toda prisão, de todo aprisionamento. O Senhor está acima de tudo, meu Pai. Ouve a oração do meu irmão. Eu te peço nessa manhã, Pai, dá um sinal para ele que o Senhor está vivo. Dá um sinal, se manifesta na vida dessa pessoa que ele te apresenta. Se manifesta nessa situação pessoal da vida dele, seja em que área for, na saúde, nos relacionamentos, nas finanças. Dá um sinal para ele que o Senhor está vivo e que o Senhor é real e que o Senhor trabalha em favor daqueles que creem, daqueles que olham para ti, que elevam os olhos para os montes. Então ouve a oração que está no coração do meu irmão, no coração da minha irmã. Dá livramento, Pai, dá escape, mostra uma solução, opera um milagre, como só o Senhor pode operar. A nossa parte é clamar, a nossa parte é orar, a nossa parte é dizer: Deus tem solução, Deus tem saída, acaso alguma coisa difícil para o Senhor? Tudo pode o nosso Deus. Então, meu Pai, eu coloco essa situação que o meu irmão, a minha irmã coloca diante de Ti nessa hora. Dá livramento, Pai. Opera com Teu poder. Quebra, Pai, tudo que amarra, que aprisiona, e dá livramento, e dá cura. Eu quero que você se lembre de alguém que está internado. Tem muita gente internada, queridos. Pessoas do seu convívio, pessoas que nem convivem com você, mas que você sabe pelos jornais que está internado. Que está lutando contra a morte. E nós queremos, Pai, ser igreja nessa hora. Eu me emociono quando eu vejo igrejas, Pai, na porta de hospitais, de mãos levantadas, de joelhos, clamando por aqueles que estão lá dentro. E nessa hora, Pai, nós como igreja, a igreja que se movimenta, a igreja que crê no Evangelho, que crê no poder de Deus, que está acima de todo mal, nós levantamos as nossas mãos. Diga o nome de alguém que você sabe que está internado. Diga o nome dessa pessoa. Fale, clame por ela. Peça a ação de Deus lá onde ela estiver. Meu Pai, que o poder do Teu Espírito venha, Pai. Que o Senhor seja o oxigênio que essa pessoa precisa, Pai. Restaura pulmões, Pai. Restaura órgãos. Restaura, Pai, a parte sanguínea. Restaura, Pai, aqueles que estão desenganados, Pai. Opera com o Teu poder, opera com a Tua graça. A nossa parte é clamar, a nossa parte é orar, a nossa parte é pedir. Operar milagres só o Senhor. Pela fé, levante as suas mãos e dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Confiamos no Senhor, entregamos ao Senhor e cremos que do Senhor nós recebemos tudo. Muito obrigado, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.